Agora vamos chamar nosso irmão Alexandre para fazer nossa ambientação e preparação para a prece. Irmãos, paz e alegria em nossos corações. Do livro Otimismo Todo Dia, de Lourival Lopes, lição 29. Dentro de você está uma usina de progresso. Se você é hoje o resultado do ontem, o seu amanhã será muito melhor se corrigir o que tem de imperfeição, aperfeiçoar-se, procurar se compreender, se ajudar e ajudar os outros. As suas necessidades, problemas, anseios e ideais estão nas boas mãos do tempo, nas mãos da providência divina, mas dependem também da sua inteligência e comportamento. Não impeça a vinda das transformações benéficas. Ajude-as a se concretizar, usando pensamento positivo, fé e ânimo. Tudo é bom para quem crê e bem age. Vamos então elevar nossos pensamentos, agradecendo a Deus por estarmos aqui, que possamos aproveitar essa oportunidade, que possamos prestar atenção no que a nossa irmã nos trará essa noite. Que os amigos espirituais envolvam aqueles que não puderam chegar e que possamos aproveitar o estudo da noite. Que assim seja, graças a Deus. Agora iremos chamar a nossa irmã Simone para a divulgação da nossa obra espírita. O que nós trazemos essa noite é o livro O Consolador Entre Nós, de Denise Duarte. Esse livro, Consolador Entre Nós, ela diz que traz uma linguagem simples, especialmente para aqueles que se dirigem à casa espírita pela primeira vez, atrás de esclarecimento sobre as suas dores, sobre as suas angústias, procurando uma explicação. Outros que buscam a palavra de consolo e muitos que vêm estudar e conhecer a doutrina espírita. Então, são textos que ela traz com a página e, às vezes, com uma história que ela diz que muitos dos textos são verídicos, algumas histórias que tem nos seus capítulos. Denise separou esse livro em duas partes. A primeira parte, ela vai trazer para nós, com 30 capítulos. Desmarquei, gente. Deixa eu achar aqui. Não precisa não. Primeira parte, intitulada O Caminho Iluminado, oferece estudos e ensinamentos, trazendo o convite ao trabalho. E aí, são 30 capítulos. A segunda parte, Pedras e Obstáculos sendo retirados, ela fala que aí vem o esforço, a luta para aos pouquinhos irmos nos iluminando. São 32 mensagens. E cada mensagem com um tema mais maravilhoso do que o outro. No final, quem quiser folhear o livro para ver as mensagens dos capítulos, fiquem à vontade. Separamos para a gente ouvir um pouquinho a fala de Denise, no item 27, Bons Espíritas. Salve Consolador, véus desvelados, o Evangelho puro e belo, apreciado nos ensinamentos dos Espíritos de escola. Eles ainda têm muito a nos dizer, mas aguardam nossos esforços e amadurecimento. Era da fé raciocinada. O comprometimento é com a própria reforma íntima. Caridade, a meta. Razão compreendeu, coração se enterneceu. As ações afloram devagarinho. Vigilância é necessária. Pérolas divinas jorram abundantemente. Não podem ser desperdiçadas ou tratadas como bijuterias. Vozes variadas, com entonações, melodias e formas diversas, repetem as mesmas lições. Nas singelas reuniões das casas espíritas, preces de gratidão, louvor, petições. Quantas benesses distribuídas! O alimento é de qualidade. Ofertas também doadas nas belas realizações,
do movimento espírita. O Consolador entre nós, de Denise Duarte. Qualquer informação na recepção. Agradecemos a nossa irmã pela divulgação. E agora, para darmos início à nossa palestra, iremos chamar a nossa expositora da noite, que é a Angélica Reis, da Sociedade Espírita Jorge, em Vila Isabel. E estamos continuando o mês da Educação Espírita. E o tema hoje será Tudo é Pensamento. Bom estudo a todos. Olá, boa noite a todos. Tá dando para ouvir bem ou eu tenho que trazer mais? Tá bom? Eu agradeço, né, a essa casa amiga que me oportuniza trabalho, que é uma grande oportunidade de trabalho, à medida que nos oferta, né, a chance de estudar, de refletir, de trazer para a nossa própria vida esses temas, né? Toda vez que a gente está diante de uma temática e que a gente procura recursos para organizar o pensamento, necessariamente a gente acaba fazendo uma reflexão, uma autorreflexão, né? De como nós estamos diante dessa temática. Então eu agradeço a casa, né? Ao Centro Espírita Luz e Caridade, que eu tenho que registrar sempre, eu conheci, eu era petititinha, já vim aqui algumas vezes pequenininha com a minha mãe, quando nós tínhamos uma amiga que morava nessa rua, mas lá do outro lado. Bom, vamos lá. Eu recebi o desafio de falar com o tema Tudo é Pensamento. E nesse desafio, eu fiquei pensando, né, que seria interessante, ao falar sobre o pensamento, nós o conceituarmos, ou buscar o conceito que a doutrina espírita nos dá, que o dicionário nos apresenta, mas ao falar do pensamento, associar esse conceito pensamento que nós podemos compreender sobre o pensamento às emoções. Levando, né, em consideração que nós estamos inseridos num contexto social de turbulência, né? Nós estamos vivenciando algumas turbulências, algumas não, várias turbulências, que nos deixam numa situação, muitas das vezes, de insegurança, de medo, que nos leva a nos sentirmos tristes, e essa tristeza, muitas das vezes, ultrapassa até o limite do que seja natural, nos levando até a adoecer. Então, é muito importante que nós possamos pensar no pensamento, no conceito, estabelecer uma relação com o pensamento, com o conceito dado pela doutrina espírita do que seja pensamento, mas que possamos trazer para nós, para as nossas reflexões, para a nossa vida, como um instrumento de transformação, como um instrumento de melhora psíquica, de melhora de harmonia, de tranquilidade, de coragem, acima de tudo. E aí é sempre importante lembrar que, se vamos falar sob o olhar da doutrina espírita, é sempre importante nós termos como alicerce o fato de nós sabermos quem somos nós nessa proposta. Quem somos nós nessa proposta de vida? Quem somos nós nesse atual contexto, né, que nos apresenta momentos, sim, de turbulência, mas também nos apresenta momentos de possibilidade de vivência, de alegrias, de encontro, reencontros, de construções e reconstruções. Quem somos nós? E aí não podemos fugir ao fato que precisamos nos apropriar, que é o fato de sermos espíritos. Então, toda e qualquer proposta trazida pela doutrina espírita, e vamos além, toda e qualquer proposta trazida pelo Evangelho de Jesus, tem como base o fato de que essas informações, essas orientações têm relação com o espírito que nós somos, espíritos imortais, espíritos em desenvolvimento intelectual, em desenvolvimento moral.
Espíritos que possuem uma origem, né? Todos nós fomos criados por Deus. Criados por Deus não para o sofrimento, não para a dificuldade, pelo contrário, fomos criados por Deus para que pudéssemos alcançar, ou melhor, para que possamos, porque isso é uma realidade de cada um de nós, para que possamos alcançar a felicidade. Essa felicidade que vai se apresentar para a gente com o rótulo, com a palavra chamada perfeição. Todos nós temos como missão desenvolver a perfeição. E nesse desenvolvimento é preciso lembrar que nessa proposta, nessa trajetória de alcançarmos a perfeição, e que hoje para nós ainda é uma perfeição relativa, porque a perfeição é aquilo que a gente compreende dela, né? Então hoje podemos compreender que a perfeição tem como expressão máxima o amor. A perfeição tem como expressão máxima o desenvolvimento de todas as virtudes possíveis, né? Podemos dizer que é a fraternidade, que é a tolerância, podemos dizer que é o respeito, respeito pelo próximo, respeito por si mesmo. Podemos dizer que é a nossa capacidade de sermos gentis, de sermos solidários, de sermos amigos. Essa é a nossa proposta de vida. E à medida que nós vamos nos desenvolvendo, temos como perspectiva uma aproximação de Deus. Mas a aproximação de Deus porque nós vamos reconhecendo Deus em nós. Porque Deus não está distante. A obra de Deus está aqui. Quando nós nos olhamos, nós percebemos Deus. Mas é preciso que nós entendamos que, se eu percebo Deus em cada um de nós, eu preciso me olhar e perceber Deus em mim. E à medida que nós vamos nos desenvolvendo, à medida que nós vamos nos sentindo confiantes nessa jornada, à medida que nós vamos nos tomando ciência do que seja verdade, à medida que nós vamos nos reconhecendo como sendo capazes de produzir o bem, nós vamos nos aproximando de Deus. Então essa é a nossa grande missão, é quem somos. E dentro dessa proposta de sermos espíritos imortais, imperfeitos, eu aprendi com o Álvaro Crispino que o certo seria nós dizermos que somos espíritos desencarnados, né? Porque a gente tem essa questão de classificar encarnado e desencarnado. Ele diz que, na verdade, somos todos desencarnados numa proposta encarnatória. Então, na nossa origem, somos espíritos desencarnados. Não temos esse corpo. Mas, apesar de não sermos os donos desse corpo, ou não sermos esse corpo que se apresenta agora, nós temos atributos. São os atributos da alma. E o que seriam os atributos da alma? São as características, são as qualidades que todos nós possuímos. Nós possuímos livre-arbítrio. Isso é dado a nós, espíritos que alcançamos já, né, esse estado de consciência. Temos consciência de que nós somos, temos inteligência, temos pensamento. Olha, somos nós. Com as nossas qualidades, com as nossas características na nossa trajetória. Pensamento. E aí ficamos pensando que a proposta é essa, né? Trazer ou lembrar que pensamento é algo que possuímos e que por isso é um instrumento transformador em nossa vida. Mas é preciso aprofundar um pouco. E aí fomos buscar o que é pensamento, né? O que é pensamento? Qual é o conceito? O que podemos dizer sobre o pensamento? Logo, nós fomos primeiro procurar o dicionário, né? Eu sempre gosto, apesar de não ser professora de linguagem, eu gosto dessa questão da gente buscar o significado. Eu acho que eu tenho saudade do dicionário. Eu tinha daquele assim enorme na minha casa. Tinha tanto orgulho daquele dicionário, Senhor. Agora ninguém usa, né? Vai tudo no pai dos burros lá no Google agora. Mas vamos lá.
Indo a dicionário, o que a gente viu? Que pensamento é um ato de pensar, de tomar consciência, de refletir ou meditar. É o que está lá no dicionário. Além disso, ele vai dizer que pensamento também é a faculdade de conceber, de combinar, de comparar ideias. Ele chama de inteligência. Vai dizer que pensamento é um ato particular da mente. O resultado deste ato é uma reflexão. Vai dizer que pensamento é um modo de pensar, é um ponto de vista, é a forma como eu determino ou dou minha opinião. É a minha opinião. Mas será que é isso que a doutrina espírita nos apresenta quando ela diz que o pensamento é um dos atributos dos espíritos? E aí nós fomos lá buscar os atributos. E aí eu fui procurando, e hoje a gente pesquisa tanto nos livros quanto a gente pesquisa mesmo nos sites, né, no que as outras pessoas já falaram. E eu achei um estudo interessante do Cosme Massi, falando sobre o perispírito. E ele vai, a partir do que ele compreende, da leitura do que Kardec nos traz, ele vai dizer para a gente que para nós que somos espiritualistas, ou seja, que acreditamos no espírito, que acreditamos que existe algo além do corpo, acreditamos na alma, podemos dizer que pensamentos são todos os estados internos da alma. Todos os estados da alma. Então, pensamento, podemos dizer que é a expressão de como nós estamos. Intimamente, como eu estou. Pode ser o pensamento. Ele vai dizer, então, que o pensamento, ele vai trazer o quê, né? Esse estado interno da alma, ele vai nos demonstrar o quê? Ele vai apresentar as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas paixões, a nossa consciência, a nossa memória, o nosso raciocínio. Tudo aquilo que ocorre na alma é composto pelo pensamento. E aí você vai dizer, a gente já sabia disso. Porque a gente pensa... é meio redundante, mas a gente pensa que o pensar tem relação com esse domínio, do que eu quero fazer agora, do que eu quero mostrar para vocês, do que eu quero dizer. Mas muitas das vezes eu estou dizendo alguma coisa e meu pensamento está dizendo outra. Não necessariamente o nosso falar tem relação direta com o que realmente nós estamos pensando. Tanto é verdade que muitas das vezes estamos tristes, muito tristes, mas somos capazes de sorrir, de abraçar e demonstrar intensa alegria. E às vezes estamos extremamente alegres, mas a situação não permite que a gente extravase aquela alegria. Então podemos dizer que o pensamento é íntimo e nós expressamos aquilo que podemos ou que conseguimos perceber da nossa intimidade. São os pensamentos. Tanto que ele vai dizer que tem relação direta com os sentimentos, com a vontade. E ele vai dizer que, como o pensamento é interno, o pensamento cabe a cada um de nós. Ele é interno. Ele não é externo, ou seja, significa que ao pensar ou ao decidir compartilhar do que eu estou pensando com o outro, a forma como o outro recebe e vai decodificar é uma proposta, vai ganhar a proporção daquilo que ele percebe. Não há como eu controlar o pensamento do outro. Às vezes, por não saber esses mecanismos, a gente nem controla os nossos, né? Às vezes a gente nem controla os nossos. Os mecanismos, né, de lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, de interagir
né, nessa sociedade, nessa composição ao qual nós estamos estabelecidos, a gente tem dificuldade do controle. Então não há como controlar o pensamento do outro, não há como dominar. Isso significa, então, que aquela versão de que o outro é capaz de me dominar não é real. Na verdade, existe um desejo de entrega, de plena entrega. Eu talvez possa abrir mão desse controle, dessa tentativa de dar orientação aos meus pensamentos ao ponto de tentar abrigar o pensamento do outro. Mas é preciso lembrar que o pensamento é uma expressão da intimidade. Então, se há uma expressão da intimidade, nós somos os protagonistas da nossa intimidade. Nós somos plenos responsáveis por aquilo que passa no campo íntimo. Mas é claro, precisamos nos organizar, né? Porque olha que dificuldade é essa da gente se organizar, não é verdade? Que dificuldade de organizar os nossos pensamentos que nós temos. Mas essa dificuldade, ela tem relação direta com a nossa, às vezes, incapacidade de parar, de se ler, de se perceber, de se valorizar, de identificar que esses atributos nos pertencem. Inteligência, capacidade de pensar, de fazer escolha, reconhecimento, consciência de quem nós somos. Os animais ditos irracionais, né, eles não têm consciência de quem eles são. Nós temos. Nós nos reconhecemos no espelho. Nós podemos promover e impulsionar a nós mesmos a possibilidade de refazer a caminhada ou tomar decisões, pensamento. Ainda pensando, né, nessa proposta, então, de identificar o conceito de pensamento, a gente foi lá no Livro dos Espíritos e na questão 89A, quando Kardec está tratando, né, das características do espírito, ele está falando lá da nossa capacidade de nos movimentarmos, ele está falando do espírito, é toda uma proposta ao espírito. Ele pergunta para os espíritos, o pensamento não é a própria alma que se transporta? Por que ele está falando isso? Por que ele pergunta isso? Que os amigos espirituais tinham dado a ele a informação de que os espíritos podem o pensamento pode se locomover, pode se transportar, pode favorecer que o espírito se localize onde está seu pensamento. E a gente às vezes pensa que isso não é possível, mas é só assim, quando a gente fecha nosso pensamento aqui, meus olhinhos fechadinhos, que você pensa ou lembra de uma imagem legal, né? Eu gosto de ficar sentada diante do mar. Se você fecha os seus olhos, se concentra, você é capaz de ouvir o bater das ondas, A gente faz isso e acha que não faz, que é só espíritos realmente desencarnados que é capaz de fazer. Da mesma maneira que eu posso ser levada por uma imagem positiva que me tranquiliza, através do pensamento, eu posso ser levada de novo à vivência de uma dor. A gente precisa estar atento a isso. Eu posso aqui fechar meus olhos, cada um pensar numa imagem super positiva que lhe traga tranquilidade. Da mesma maneira, nós fazemos ao contrário. E a grande questão está aí. E aí Kardec pergunta aos espíritos, o pensamento não é a própria alma que se transporta? Ele diz, quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma que pensa. O pensamento é um atributo, é uma qualidade, é uma característica. E o que significa, né, quando ele diz que quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está? Significa que o pensamento é inseparável da alma.
Se o pensamento está em algum lugar, a alma também lá está. Não é algo que possa sair da alma. Pensamento não sai da gente, é nosso. É nosso. E é interessante que é a partir desse momento que a gente também vai reconhecendo que, opa, quem pensa não é o cérebro. Não é o cérebro que pensa. Quem pensa somos nós. Claro que nós precisamos dos órgãos, né? Para que, a partir do nosso pensamento, possamos coordenar esse corpinho lindo, possamos nos debruçar e oportunizar maior conhecimento, porque precisamos nos desenvolver intelectualmente também. É através da manutenção do pensamento que nós vamos pensar no outro, nas nossas relações, buscar relações construtivas, que é importante lembrar que estamos neste mundo para nos relacionar. E temos esse instrumento que é o pensamento para nos facilitar. Ou seja, o pensamento é o pensamento ele pode transmitir a qualidade da alma. Então, pelo que nós pensamos, nós podemos pensar que define um pouquinho em que estado ou em que situação moral, intelectualmente nós estamos. E isso é muito sério. Por que é muito sério, né? Porque às vezes nós nos apropriamos de pensamentos que não são nossos. Às vezes nós não refletimos, mas nós temos essa capacidade. Não refletimos o que nós reproduzimos com o nosso falar. Ou às vezes nós acreditamos que estamos só repetindo o que o outro fala, mas se eu estou repetindo, aquilo tem sintonia com o que eu penso. Então precisamos estar atentos a isso. Precisamos estar atentos porque, é claro, como eu disse anteriormente, o meu falar nem sempre vai trazer tudo que eu penso, mas vai trazer sempre alguma coisa de mim. Porque pensamento é íntimo. Pensamento nos pertence. E aí, às vezes nós estamos absorvendo tudo que está à nossa volta, né? Quer ver uma coisa que a gente fala? O passado era muito melhor. Não é verdade? Às vezes as pessoas dizem isso. No passado não tinha isso. Essa geração está perdida. Esse mundo está perdido. Olha o passado era muito melhor. Você avaliou de verdade? Analisou? Porque nos dizem os amigos espirituais que a gente, caminha para frente. No máximo que pode acontecer, dá uma paralisadazinha. Mas nem todo mundo paralisa ao mesmo tempo. Ou seja, significa que todos nós estamos tendo a melhor versão, a melhor encarnação que podemos ter. Essa é a melhor versão de todos nós. Essa pessoazinha aqui, Angélica, é a melhor versão dela mesma. Porque provavelmente no passado tantas coisas eu não sabia, tantas coisas eu ainda não tinha vivenciado. E quando eu falo do passado, eu não falo do passado apenas dessa encarnação. Falando desse passado, que tem relação com o espírito que nós somos. Porque lembrando que nós só estamos, um minutinho nesse planeta. Cada encarnação é um minuto na nossa trajetória, que é uma trajetória imortal. Então nós somos a melhor versão. E se nós somos a melhor versão, por que a gente vai se juntar a esses pensamentos que aí estão, que dizem pra gente que a gente está vivenciando o pior? É claro que não vamos fechar os olhos para a realidade. Existe sofrimento, sim. Existe dor, sim. Existe dificuldade, sim. Mas nós nunca fomos tão solidários como somos hoje. É algo a se pensar.
é algo a trazer para nós, para refletirmos em nós. Então, nós vamos, às vezes, acompanhando as ondas, né? E nem prestamos atenção no que estamos propagando. Porque é preciso lembrar que, apesar, né, desse conceito do pensamento, que tem relação com a intimidade, que pertence ao espírito, que não necessariamente é o cérebro que trabalha para que a gente possa pensar, apesar disso tudo, é preciso lembrar que, quando nós emitimos um pensamento, nós jogamos para o universo, que vão se unindo a tantos outros e vai se unindo pela sintonia, Pensamento não é matéria, mas modifica o ambiente. Modifica fluidicamente o ambiente. E às vezes a gente percebe isso, só que a gente se esquece. Gente, quando chega alguém na nossa casa, que você percebe aquela pessoa de bom humor, aquela pessoa de boa, aquela pessoa para passar um dia agradável, que te traz boas notícias e que compartilha às vezes das notícias difíceis, mas ela está sempre naquela proposta de ir para frente, não modifica o nosso ambiente? Quando chega alguém em nosso lar, que aquela pessoa vem nessa proposta de tristeza e de reclamação e de lamúria, não modifica o nosso lar? Então, se o outro é capaz de fazer isso, nós também somos capazes de fazer. E aí, é importante lembrar que se pensamento é um atributo do espírito e é nosso, quando nós desencarnarmos, continuaremos pensando. Quando nós desencarnarmos, continuaremos pensando. Até porque nós somos o quê? Espírito. Então, é um atributo que está com a gente. E aí eu fiquei pensando, qual a importância, então, da gente refletir sobre esse atributo que é o pensamento? E aí eu lembrei de algo, e eu acho que eu não sei se era esse o caminho que o Alexandre queria, mas quando ele me mandou a proposta, tinha assim no quadrinho, assim, subsídio, vencendo o medo. Eu falei, será que é esse caminho? Mas eu fui, tá? Botou, eu vou. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Das emoções. É preciso diferenciar sentimento, pensamento, emoções. As emoções, elas são uma reação a uma situação. As emoções é uma reação a uma situação. Que pode ser uma situação agradável, que pode ser uma situação desagradável. Mas só que, no geral, o que nós fazemos? Nós pegamos as emoções, as colocamos numa prateleira que ela ganha maior importância do que ela deveria ter. E confundimos, muitas das vezes, esse atributo chamado pensamento com emoções. Emoção é uma reação. Então, vamos imaginar, se entrar alguém deliberadamente gritando nesse momento, ou nesse ambiente, a gente vai reagir. Isso vai nos gerar uma emoção. Pode gerar medo, intranquilidade. Para outros não, para outro pode gerar outra emoção. Para outro pode gerar ira, raiva, me atrapalhou. Então, a emoção, ela é uma reação. E por que nós estamos falando sobre essa emoção? Porque em pensamento, paralelo ao pensamento, porque nós estamos no corpo, somos espíritos encarnados, temos consciência de que nós precisamos trabalhar em prol da nossa perfeição, mas estamos inseridos fisicamente nessa realidade. Uma realidade que limita, assim, o espírito que nós somos. Porque nós precisamos aprender a agir nessa situação que aqui está. Nesse contexto familiar que é agradabilíssimo. Nossa, como é agradável.
A gente nem briga com o irmão, a gente não discorda de marido, a gente não tem conflito com os filhos, hipótese nenhuma. É um ambiente agradável. Por quê? Porque nós sabemos que estamos nessa proposta de nos alinharmos à lei. Por que nascemos, né, nessa família que às vezes se apresenta tão diferente de nós? Você pensa, gente, eu não sou dessa família, não. Mas é dessa que você precisa. Você não precisa de alguém igual a você. Você precisa dos diferentes. Para que a gente possa o quê? Desenvolver aquilo que nós não temos. Todo mundo igual, a gente não cresce. Se eu não tenho irmão rabugento, não cresce. Não cresce. Se eu não tenho aquele ser que diz para mim, Angélica, você é autoritária. Não cresce, eu nem ia saber que eu era autoritária, eu ia achar que eu era boazinha, como eu estou me apresentando aqui, vocês todos estão achando que eu sou boazinha. E nesse contexto de quem nós somos, do que precisamos, nós vamos lidar com as emoções. E vamos lidar com as emoções por quê? Porque há centenas de emoções que vão garantir ou que vão permitir que nós possamos experienciar ou controlar quais são as nossas reações diante das diversas situações. Então, nem tudo mais nos traz raiva como era quando nós éramos criancinha, né? Uma criança ser interrompida num negócio que ela acha que é muito importante, ela fica com raiva. Mas nós crescemos, amadurecemos, então nós não ficamos mais, já compreendemos. Ou se ainda ficamos, vamos analisar se ainda ficamos. Então, nesse campo da emoção, a gente foi pensar em uma emoção, que no caso é o medo, que nos paralisa. O medo, no seu contexto natural, ela é uma emoção necessária, né? Criança que não tem medo se joga da escada do 20º andar, sem nenhum problema. Mas, com o tempo, ela vai desenvolvendo esse medo, por quê? O medo, naturalmente, é algo que nós precisamos para que possamos trabalhar a conservação de quem nós somos, desse corpo que nós temos, para darmos continuidade à nossa jornada. Então, o medo é uma emoção primária, que faz parte, que nasce conosco, que a gente precisa. Qual é o problema? O problema é quando nós exageramos. Por quê? Porque a gente pode classificar o medo de diversas maneiras. A gente pode dizer que tem medo por carência, e olha, e é real, perdi o emprego, tento voltar para o mercado de trabalho, estou com dificuldade, não consigo, isso vai dando uma insegurança. Mas qual é o problema desse medo por carência? É que eu posso, meu pensamento, começar a imaginar que o problema não é do mercado. O mercado de trabalho está complicado para essas profissões. Para que eu possa voltar ao mercado de trabalho, ideal é que eu fizesse ali uma atualização. Eu tenho a possibilidade de mudar de carreira, não sei, fazer alguma coisa diferente até que eu volte para o mercado. Mas esse é o processo natural. Mas, no geral, o que acontece com o nosso pensamento? Ele paralisa na nossa autoestima, que vai lá para baixo e a gente acha que a culpa é só nossa. Eu não volto para o mercado de trabalho porque eu não tenho competência. Não volto para o mercado de trabalho porque eu não estou preparado. Não volto para o mercado de trabalho porque eu que tenho problema. E é o mercado de trabalho, muitas das vezes. É o mercado de trabalho porque eu já tenho 50 anos e retornar é mais difícil. O problema está no mercado. Mas o nosso pensamento começa a jogar uma responsabilidade sobre nós maior do que a gente é capaz de alcançar. E muitas das vezes de resolver. Mas se eu analiso e penso e consigo ponderar essas questões, eu começo a encontrar soluções. Então, essa emoção especificamente, ela impede que nós
encontremos soluções. Esse mesmo medo, ele pode ser um medo por estímulo. E, gente, eu lembro o que era ser criança, nessa encarnação. Eu detestava o bicho-papão. Olha, até pouco tempo, tem coisas que eu não faço. Eu não durmo com o armário aberto, eu acordo, vou lá, fecho a porta do armário. Eu sei que não tem bicho-papão lá, já cresci, eu sou espírita. Mas o estímulo. Então é preciso a gente ter cuidado com isso. A gente está falando da construção do pensamento de uma criança, do pensamento de alguém. O medo de fantasma, né? Tem gente que é corajosa, que são pessoas que estão ali, é bombeiro, é isso, aquilo, e faz. Mas tem medo dos espíritos. Tem medo dos espíritos por quê? Porque alguém incutiu na sua cabeça que espírito é uma coisa que faz mal, é fantasma. Ou seja, foi estimulado a desenvolver esse medo. Tem a ver com o pensamento. Então precisamos ficar atentos ao que nós estamos estimulando em nós. Porque medo paralisa. E tem o medo imaginário. Esse é o pior. O medo imaginário destrói as pessoas, infelicitando-as. Porque o que não existe oprime mais do que aquilo que existe. Aí alguém disse assim, você veio falar do pensamento. Pensamento é tudo. Pensamento é tudo mesmo. Mas nós precisamos, nesse processo de construção e reconstrução de quem nós somos, e quando falamos construção e reconstruções, é de buscando valorizar, trabalhar todos os nossos potenciais, buscando olhar para cada um de nós, percebendo o que nós precisamos desenvolver, o que nós precisamos ressignificar, o que nós precisamos fazer. E esse pensar, esse trabalhar, é fruto do pensamento. Fruto da vontade. Fruto da vontade. Eu preciso ter vontade de dar significado. Eu preciso ter vontade de superar as minhas dificuldades. Eu preciso ter vontade de olhar para mim e reconhecer as nossas qualidades. A gente precisa disso. E é interessante, né, que ele vai dizer que esse medo imaginário é esse medo que dificulta as nossas relações. O que é o ciúme? O medo imaginário. O ciúme, ele é um medo imaginário. A gente imagina, primeiro, que necessita do outro profundamente. Se não tiver esse outro, eu desencarno. Não vai desencarnar, não. Só vai desencarnar quando for sua hora, meu filho, pelo motivo certo. Não é por causa do outro. Porque a nossa felicidade, o outro pode nos ajudar a conquistar, mas não está no outro. Né? Que é outra falácia também. Só serei feliz se eu estiver com o outro. Não, você será feliz se estiver com o outro pelos motivos certos. Porque essa felicidade pode ser o quê? Estar com o outro numa proposta solidária, estar com o outro em amizade, estar com o outro em trabalho. Você tem muitas possibilidades, ou nós temos muitas possibilidades nessas relações. Mas quando eu entrego a minha felicidade ao outro, e acredito que é o outro que vai me dar esses elementos, primeiro, eu crio essas ideias loucas, esse medo de perder. E a gente não perde ninguém, primeiro porque somos espíritos imortais. Né? Somos espíritos imortais, quando o outro partir, se for pelo evento do desencarne, existe a possibilidade de reencontrar. Segundo, nós compomos a família universal. Hoje, quem é meu filho, quem é minha mãe, quem é meu parceiro, quem é minha parceira, se estamos falando da família universal, existiram tantos outros e existirão tantas outras pessoas na nossa trajetória. Logo, esse medo imaginário é um medo injustificável.
Joana vai dizer que o medo é sempre injustificado, seja como for que se expresse. Mas a grande questão é que ele gera paralisia. Logo, por que a gente também foi trabalhar um medo? Porque Joana vai afirmar que nessas emoções existem duas emoções que são extremamente importantes, que é, para ela, o medo e o amor. Claro que nós sabemos que amor é um sentimento, mas nós lidamos com o amor, muitas das vezes, como se fosse uma emoção. Mas é importante isso. Por que é importante isso? Porque lidar com o amor vai desenvolver o que nós precisamos, que é a magnífica coragem. Coragem. E olha, coragem também é desenvolvido no íntimo. Coragem é desenvolvido no íntimo. Eu posso ter palavras belíssimas para alguém que está inseguro na sua realização. Mas é a decisão de realizar dele, ou seja, a elaboração daquilo que ouviu, daquele incentivo que vai fazer com que a pessoa siga. Então, nesse desenvolvimento do que a gente chama de coragem, precisamos lidar com esse querido e maravilhoso atributo que é o pensamento. Só que ela vai dizer que a coragem, ela será conquistada a partir de um antídoto que é o amor. E eu achei isso super interessante, né? Porque a gente está falando de pensamento, a gente fala das emoções, trouxemos como emoção base o medo, e aí Joana vai nos apresentar um antídoto, que é o amor. E que não é novo, nós já recebemos esse antídoto através de Jesus, quando ele vai resumir toda a lei, toda a nossa responsabilidade, toda a nossa missão, numa missão de amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. E esse antídoto é o amor, por quê? Porque quando nós estamos falando que somos espíritos e temos atributos, significa que podemos e devemos desenvolver o amor por nós mesmos, nos respeitando, nos valorizando naquilo que é preciso valorizar, nos olhando naquilo que é preciso olhar, nos reconhecendo como seres que possuem potencialidades para o bem. É o amor. É o amor. E à medida que nós vamos nos reconhecendo, que vamos nos impregnando, na medida que vamos trabalhando em prol desse amor, nós vamos higienizando o nosso pensamento. Higienizando, vamos limpando, vamos nos limpando intimamente, limpando os nossos sentimentos. E à medida que vamos mergulhando cada vez mais em nós passamos a uma outra fase, que é a fase de sermos capazes de olhar o outro com amor. Porque nós estaremos e estamos preenchidos por esse sentimento, por esse pensamento que é o amor. Então, por isso que ele é o grande antídoto, porque ele vai proporcionar que nós sejamos capazes de mudar a realidade que está à nossa volta. Então, é claro que podemos dizer, ou podemos ouvir, melhor dizendo, que uma andorinha não faz verão. Né? O pensamento só não modifica. Não modifica? Modifica sim. Porque nós sabemos que quando nós nos colocamos nessa condição de doador, de quem vai colocar o seu sentimento somado ao seu pensamento, e esse sentimento e pensamento irradia, nós conseguimos abraçar e modificar o que está à nossa volta.
e modificamos mesmo. Até porque, no que estava estudando, e eu já vou pular aqui porque ela já veio ali puladinha, já me deu 3 minutinhos, eu vi. Até porque é preciso lembrar que as nossas relações, elas não são apenas de contatos físicos. As nossas relações são de contatos através dessa comunicação pelo pensamento. A gente se procura, a gente se reconhece, a gente se busca. Porque é a sintonia que vai garantindo a todos nós estabelecermos as nossas relações. Então, desenvolver, trabalhar as nossas emoções para que não fiquemos paralisados. Entendendo que é no esforço, é na busca da interiorização, para que possamos expandir e encontrar o outro, que nós vamos crescendo. E aí alguém vai dizer assim, nossa, mas isso precisa de muito esforço. Os amigos espirituais vão dizer que não, tá? Precisa não. Para que a gente possa se dominar as nossas más inclinações, para que a gente possa fazer o bem, eles vão dizer que é um esforço insignificante. Eu ainda tenho dificuldade com isso, de qual é a medida da insignificância, né? Porque para a gente parece que é um esforço hercúleo, difícil, mas não é. O que nos falta? Vontade. E aí a gente volta ao mesmo ponto do pensamento. Que esforço é esse? Modificar o estado mental, arejar a mente, higienizando-a através de pensamentos sadios, otimistas, edificantes. Substituir as reflexões depressivas, mórbidas, num exercício constante que se renova a cada dia, aprendendo a olhar a vida com olhos otimistas, corajosos e, sobretudo, pleno de esperança. Então, para quem deseja superar as emoções que nos levam à dificuldade, à paralisia, quem deseja higienizar, encontrar pensamentos positivos, necessariamente precisa se banhar na esperança. Então, pensamento é tudo, sem dúvida. No que acreditamos, no que sabemos, no que nos envolvemos, vai favorecer a todas as nossas conquistas. Somada à ideia do desenvolvimento dos sentimentos. Por isso, que o nosso amigo Espírito de Verdade vai nos endereçar 2 ações: amar e estudar, desenvolver-se, buscar-se. Porque estudar tem relação com o desenvolvimento do intelecto? Tem, mas tem relação com estudar-se, reconhecer-se, olhar para si, valorizar-se, porque nós somos e continuaremos sendo sempre filhos de Deus. E por isso mesmo, cada um de nós foi criado para o amor, para a felicidade, para desenvolver e dar expressão a capacidade de construção e reconstrução que possuímos, para que possamos trabalhar em prol do nosso bem e de todos aqueles que ainda não são ou serão ou são os nossos amores. Muito obrigada. Agradecemos a nossa irmã Angélica por essas palavras tão bonitas. Vamos então elevar nossos pensamentos a Deus, ao nosso Mestre Jesus, que possamos lembrar de tudo aquilo que a nossa irmã nos trouxe em palavras hoje, que foram palavras de conforto, que foram sementes plantadas em cada um de nós, que possamos abrir nossos corações para as mudanças positivas em nossas vidas,
que possamos estar mais atentos em nossa caminhada, que possamos ter fé e confiança no mundo melhor e em nós mesmos, que possamos ter esse sentimento de querer crescer e evoluir a cada dia e sempre lembrar que estamos na nossa melhor versão, que possamos sentir os sentimentos de amor que os amigos espirituais nesse momento derramam sobre nós, que possamos nos permanecer tranquilos diante das nossas dificuldades e lembrar que sempre somos filhos de Deus e que estamos aqui para evoluir. Que os amigos espirituais envolvam a cada um de nós, a nossa noite e o nosso resto de semana. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada a todos pela presença e até a próxima sexta.